Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia a todos. Deus abençoe. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Atendendo o convite do pastor Arildo, estamos aqui nessa manhã, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, que Ele é bondoso para conosco, e é um prazer retornar aqui à Igreja Presbiteriana da Glória. Primeira vez que eu entrei aqui na Igreja Presbiteriana da Glória, não era desse jeito o templo, né, presbítero Rui? Já tem um tempinho, né, Moisés? Presbítero Moisés, já tem um tempinho. Eu tinha 16 para 17 anos, 16 anos, né, 1988, 89. E a dificuldade que a gente tinha para chegar na igreja ficou muito parecida hoje, né? Porque tinha aqui um valão, né, ali na frente, e estava chovendo. Foi uma quarta-feira, estava chovendo, e a gente teve que passar ali numa palafita, numa pontezinha de madeira para chegar aqui na igreja. Hoje foi só água, né? Mas também choveu a noite toda, né? Os irmãos poderem ver que o tempo passa e Deus continua nos abençoando, né? O templo bem maior e as condições também, né, de sonorização. Temos até transmissão ao vivo hoje, né? Olha, tem gente lá nos acompanhando em casa, né? Aos quais também pedimos que Deus os abençoe com a sua graça e misericórdia. E é muito bom poder estar aqui nessa manhã. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 2. A gente vai ter aí os textos ali? Ah, ótimo. Então tá bom. Bom que me ajuda aqui também, né? Efésios, capítulo 2. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura que farei a partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos essa manhã e agradecemos porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é providente, o Senhor nos dá sua graça, a sua misericórdia, o Senhor nos trata consoante a sua graça, a sua misericórdia, não nos trata conforme o nosso merecimento. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua mão poderosa e acalentadora ao nosso coração e à nossa vida. Pedimos que agora o Senhor nos oriente para meditarmos na Tua palavra
e aquecermos o nosso coração com a verdade inerrante, inefável da palavra do Senhor. Nós oramos confiadamente, em nome de Cristo Jesus, na intercessão do Teu Espírito Santo, ó Pai. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, Efésios capítulo 2, nos fala sobre um tema recorrente, importante e tema do qual nós sempre precisamos nos lembrar enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Qual o tema é? Graça. A graça de Deus. A graça que perdoa, que salva, que regenera, a graça que nos coloca em caminho aplanado. E é exatamente sobre esta graça, e é por isso que eu costumo dizer, e de forma, não pode ser de outra forma, né? Eu digo que o capítulo 2 de Efésios é o capítulo da graça. Quando nós começamos a nossa vida cristã e estamos na escola dominical, primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é o que significa graça. Não é verdade? Todos nós sabemos, não é isso? O que é graça? Favor e merecido. Essas duas expressões, favor e merecido de Deus, elas nos são repassadas logo quando nós iniciamos na escola dominical a nossa vida cristã. O problema é que muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender o que é graça. Porque nós nos remetemos, quando falamos em graça, àquilo que é de graça. Existem até bordões populares, coloquiais aí, né? Que de graça até injeção na testa, já ouviram isso? Não é isso? De graça até ônibus trocado, não é isso? De vez em quando a gente vê, nesse conceito deturpado do que é graça, de vez em quando nós vemos alguma promoção num supermercado. Compre tal coisa e de graça ganhe isso. A gente sabe que não é, né? Você está comprando, no preço ali que você está comprando, aquilo que está dizendo que é de graça está sendo pago também. Alguém disse que não existe almoço grátis. Ou seja, quando nós nos deparamos com a graça, que é o favor imerecido, e vemos estes conceitos diários da nossa vida sobre o que é de graça, nós às vezes nos confundimos com o verdadeiro conceito da graça infinda do nosso Deus, né? No mundo, na verdade, como eu disse, não tem almoço grátis, não existe nada de graça. Nosso irmão estava aqui dirigindo o louvor e falou sobre ser autônomo, sobre o pão de cada dia. Tem que correr atrás, como se diz hoje, né? Alguns dizem assim, não, tem que correr na frente. Tem que correr, tem que batalhar. Porque no mundo as coisas não são assim. No nosso dia a dia as coisas não vêm de graça. Não existe compre alguma coisa e ganhe de graça. Porque tudo tem seu custo, tudo tem o seu preço, tudo tem o seu valor a ser conquistado. E quando se fala em valor a ser conquistado, quando nós conquistamos, nós temos a tendência de valorizar nossas conquistas em detrimento de outras. E por que nós buscamos essas conquistas? Porque nós queremos melhorar de vida, melhorar alguma coisa na nossa casa, melhorar os nossos estudos, isso tudo é bom, importante, mas nós costumamos dar muito valor a isso, porque isso é gerado imaginamos, pelo nosso próprio esforço. É exatamente essa palavra. Ou seja, quando nós nos esforçamos por algo, nós costumamos a dar mais valor. Quando aquilo que é conquistado é fruto do nosso suor, nós costumamos então a dizer assim, isso eu ganhei, eu consegui, eu batalhei com o suor do meu trabalho, do meu rosto. Não é assim que nós falamos? Portanto, não existe
nada de graça, tudo nós conquistamos, temos que ir atrás, temos que buscar, e quando alcançamos, nós valorizamos de uma maneira que também acalenta o nosso coração, né? Conquistei, fiz, né? Difícil a gente dizer ganhei, e quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica pensando assim, gente, será que eu ganhei isso mesmo, né? Será que eu ganhei isso mesmo? A gente fica assim meio que sem saber o que fazer ou dizer em determinados momentos. A verdade é que, por mais que tentamos e que busquemos coisas e situações com o nosso próprio esforço, é verdade que há uma incapacidade em nós de obter determinadas situações. Tem uma música chamada Pulmões, e num verso dessa música, o autor diz assim: porque até o ar que eu respiro não é meu, vem de ti. Portanto, existem coisas, existem situações que nós não temos capacidade, não há em nós condições de realizar. Em Mateus capítulo 19, os versículos 16 a 22, os irmãos conhecem a história. O jovem rico chega para perto de Cristo Jesus, e ele é chamado de jovem rico lá no título, porque o texto diz que ele era dono de muitas propriedades, e ele diz assim: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Os irmãos se recordam desse fato. E Jesus responde a ele, assim, olha, você precisa fazer isso, né? Cumprir os mandamentos e tal. E ele responde a Jesus: mas desde a minha mocidade eu faço isso. E Jesus dá uma resposta para ele, assim, tipo assim: parabéns, mas falta-lhe uma coisa, você precisa me seguir, por isso vai lá, vende os teus bens e segue. Jesus está dizendo assim: creia que eu sou o Senhor, o Cristo, o Salvador. E diz o texto que aquele jovem saiu daquele encontro com Jesus cabisbaixo, triste, porque ele, dono de muitas propriedades, não quis seguir e buscar a Cristo Jesus. Havia então dentro do seu coração e da sua vida uma incapacidade de perceber, de ver que Cristo era melhor do que tudo aquilo que ele tinha, e de que a graça de Deus é maior do que tudo. Esta incapacidade não é única daquele jovem. Essa capacidade afeta a todo ser humano, e nós vamos verificar por quê durante a exposição do texto. Em Lucas capítulo 18, versículos 26 e 27, os irmãos conhecem também o texto, lá de Lucas capítulo 18, coloquem para nós, versículo 26 e 27, logo após exatamente esse diálogo com o jovem rico, Jesus expõe aos discípulos o perigo das riquezas, não é? E ele diz assim: olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí aquela expressão que Jesus usa, porque é mais fácil passar pelo fundo da agulha, né? Nós já aprendemos também o fundo da agulha, né? Aquela forma, aquela porta pequena que havia nas muralhas das cidades, e o camelo, para passar ali, quando vinha carregando coisas, o camelo tinha que se desvencilhar de todas as suas cargas para passar no fundo da agulha, né? Ali ajoelhado, e a gente sabe que para o camelo abaixar, ajoelhar, né? Para ele
aliás, ele nem ajoelha, né? Ele coloca as patas para frente, as patas para trás, e ali vai se arrastando. E Jesus dá esse exemplo para os seus discípulos, para aqueles que o cercavam. E quando Jesus disse isso, os discípulos disseram assim: ora, mas se é desse jeito, se é dessa forma, se é desta maneira, né, dificilmente alguém pode salvar-se. E lá no versículo 27, Jesus diz o seguinte: mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Existe uma impossibilidade, ou várias impossibilidades aos homens. Existem coisas que nós, com as nossas forças, pensamos nós, debaixo da nossa pequenez, somos capazes de fazer. Mas há algumas coisas, e especialmente uma coisa que diz respeito à nossa vida, não somente aqui, mas à nossa vida eterna, que ao homem é incapaz que ele o faça. E o que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte: olha, se alguém confia nas suas riquezas, se alguém confia nas suas posses, se alguém confia do outro lado, na sua humildade, se alguém confia na sua condição, na sua pobreza, se alguém acha que as suas condições humanas são substanciais para ser alvo da salvação, este alguém está enganado, porque é impossível para os homens, é impossível para vocês, é impossível para mim e para você, nós obtermos pelas nossas condições, pelos nossos esforços, pelas nossas características, por aquilo que somos, obtermos a salvação. E em contemplando isso, Jesus diz o seguinte: é impossível para vocês, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus não estava falando de riqueza, Jesus estava falando de salvação, porque riqueza é possível acumular, mas a salvação só nos é outorgada mediante a vontade, o querer e a ação de Deus sobre a nossa vida. E é exatamente sobre esta ação, da ação de Deus sobre nós para nos salvar, para nos perdoar, para nos regenerar, para nos colocar em caminho aplanado, que o texto de Efésios capítulo 2 nos fala. Aonde é impossível para o homem, entra então a graça e de que forma? Em primeiro lugar, a graça de Deus entra em nossa vida, ela se manifesta em nossa vida em primeiro lugar, trazendo para a vida os que estão mortos. Os irmãos estão com as Bíblias abertas em Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2, comumente a gente utiliza aqui a versão revista e atualizada, né? E eu vi que tem Bíblias aí nos bancos, né? Também em revista atualizada. Efésios capítulo 2, vamos retornar lá. O verso 1 e 2, vamos ler todos juntos? Efésios capítulo 2, os versos 1 e 2. Leiamos todos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. A graça de Deus atua em nossas vidas, primeiro trazendo para a vida aqueles que estavam mortos. É o que diz aí o versículo 1, 2 e 3. Como é que nós estávamos então? Diante desta incapacidade total em nós, antes de sermos alvos da graça de Deus, como é que nós estávamos? O texto, para enfatizar a graça de Deus, ele primeiro descreve como é que era a nossa vida, antes de sermos alcançados pela graça de Deus. E aí diz o seguinte, que nós, literalmente, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando eu falo literalmente mortos, eu estou dizendo da literalidade da morte do homem sem Deus, ou seja, dessa morte espiritual, desta incapacidade total que existe no homem de ser bom, como não era bom o jovem rico. Nós estávamos nesta condição, literalmente mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que nós cremos na graça salvadora de Deus. Deus é quem efetua em nós a sua graça e a sua salvação. Porque morto não escolhe nada, morto não pede nada, morto não tem condição de andar para trás ou para frente. Morto, a única coisa que ele consegue é ficar no lugar onde está. E mesmo assim, não por vontade própria, né? Outro dia eu estava vendo um pastor, e ele estava na internet, né? Hoje a gente tem os mecanismos, e ele diz que a enfermeira, muito conceituada ali na igreja e tal, chegou para ele e falou assim: pastor, o que é que o senhor quer que as pessoas digam para o senhor no seu velório? E aí ele virou e falou assim: eu quero que as pessoas cheguem lá perto do meu caixão, onde eu estiver, e digam assim: ele está respirando, está vivo. É isso que eu quero que digam. Morto não tem vontade, morto não tem expressão, morto não tem condição alguma. E é exatamente assim que nós estávamos quando ainda não éramos alvo da graça de Deus. Nós estávamos literalmente mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. E esta morte se dava por duas situações, vamos dizer assim. Primeiro, pela nossa condição, por herança. Adão pecou e nós herdamos essa condição de pecadores. Na nossa igreja, sempre no culto, nós temos um momento de confissão. Não é isso? Todo culto tem um momento de confissão. Se não tem, está errado. Tem que ter. E por que tem que ter um momento de confissão? Ah, porque eu vou pedir perdão a Deus pelos pecados que eu cometi essa semana. Válido. Tem alguns que você nem lembra, né? Atos ou omissões que você fez e que você chega no domingo à noite e você nem lembra. Não é verdade? Mas há um momento de confissão no culto, porque a gente tem que, para adorar a Deus, a gente tem que reconhecer: Senhor, eu estou aqui te adorando, é porque na sua imensa sabedoria, infinita graça e soberania, o Senhor aprove me trazer aqui para adorá-lo. E diante do Senhor eu quero dizer: eu estou adorando o Senhor e quero reconhecer que eu sou pecador. O momento de confissão não é necessariamente para dizer assim, e é também, mas não é necessariamente para isso: eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo. Mas é para dizer assim: Senhor, para eu ser perdoado, confio na tua graça e na tua misericórdia, eu reconheço que eu sou débil e frágil pecador. Nós temos essa condição. Vamos ler alguns textos? Não sei como é que é aqui na transmissão, se alguém lendo aparece aí na transmissão. Aparece? Beleza. Lá na nossa igreja a gente está resolvendo isso. Então, alguém lê para mim, bastante forte, Romanos capítulo 5, versículo 12.
Pode colocar ali também, né? Romanos 5,12. Lê para nós aí, Franz. 5,12. O texto está falando de quem? De quem que o texto está falando? De Adão e de nós. Está dizendo assim, Adão pecou, por ele a morte entrou no mundo, e por isso ele pecador. E também assim a morte passou a nós como herança. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados por herança, por condição. E esta condição é a condição de pecador. E a morte passou a todos os homens, porque também todos pecaram. Salmo 51, verso, aí não é versículo, né? É música, é verso 5. Carreta, lê para nós aí. Salmo 51, verso 5. Bem forte. Lava-me com... esse eu acho que é o 6, né? 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É bom a gente dizer, né? Quando diz que em pecado me concebeu a minha mãe, o texto está falando desta herança do pecado. Não está dizendo que ter o esposo, ter marido, né? Ter esposa, ter filhos, ficar grávida e conceber e dar à luz, isso é pecado. Não. Está dizendo o seguinte, olha, a herança do pecado foi repassada a você, porque sua mãe é pecadora, o seu pai é pecador, seus avós são pecadores, e todos os homens assim são, por herança, por condição, por situação. E o último, Romanos capítulo 3, versículo 23. Juninho, meu querido irmão, lê para nós aí. Está levando o microfone? Então tá bom. Espera aí, Juninho, microfone. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que diz o texto? Todos pecaram. Marcelo pecou? Pecou. Não é isso? O Franz? O Rui? Pedro, apóstolo? Davi? Davi tem uma lista, né? Não é? Não é isso? Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque pecou? Pecou. Né? Era pecador, na sua condição. Sem ofender, mas falando a realidade. Maria, mãe de Jesus, pecadora. Agraciada de Deus, sim, por receber pelo Espírito Santo e ser gerado nela o Filho de Cristo Jesus, sim, pecadora. Os irmãos de Jesus, pecadores. Todos pecaram. Nenhum foge, nenhum está fora desta condição. Nós andávamos mortos dos nossos delitos e pecados por herança, por condição. Mas alguém muito esperto pode dizer assim, mas se é por herança eu não tenho culpa. Não é? Ora, se é por herança, se é por condição que me foi imposta, eu não tenho culpa, eu sou bonzinho. Mas o texto não diz isso. O texto diz que, além de estarmos mortos nos delitos e pecados, nós também estávamos, por herança, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por desejo e vontade própria. Olha o que diz o texto
no verso de número 2 e 3, nos quais, Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, por herança. Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, volta a situação, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se há uma condição inerente à nossa situação como seres humanos, como pessoas, de sermos pecadores, e é por isso que nós pedimos perdão ao nosso Deus e reconhecemos no culto, porque somos pecadores, há também desejo e vontade própria em andar desta forma. Olha que coisa curiosa. Segundo andávamos, nos quais andastes. A gente sabe que o andar, né, é algo absolutamente natural. Quando nós aprendemos, o andar é natural. Ninguém sai de casa dizendo assim, ó, eu vou caminhar até a igreja. Vamos supor que você more perto, né? Eu vou caminhar até a igreja. Agora eu vou colocar um pé na frente do outro. Aí eu vou tirar a parte de trás do meu pé esquerdo e tirar do chão e colocar na frente a parte de trás e assim espalmando até a ponta. É assim que a gente faz? Não é desse jeito. É natural ali, né? Andando por vontade própria, por volição, está ali dentro da nossa cabeça como a gente aprendeu a andar e assim a gente faz. O texto quer dizer exatamente isso. A palavra aí andastes, andávamos, ela remete ao código de conduta, as leis de conduta dos judeus, que significava halash, que significava andar, caminhar. A ação de andar, e no caso aqui no pecado, é espontânea, desejosa, natural. O texto, na verdade, está dizendo o seguinte: olha, tudo que nós fazemos caminha para o quê? Para o bem? Mal. Porque nós estamos mortos espiritualmente nos delitos e estávamos mortos nos nossos delitos, espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Pois não? Essa situação é tão assim, interessante. Se a gente voltar lá no Velho Testamento, a palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Então, havia uma ação propositiva de Deus sobre o coração de Faraó. Mas a Bíblia também diz que Faraó quis fazer também aquilo. Parece que é estranho, mas a natureza do coração de Faraó era de não deixar o povo ir. E por causa disso, Deus também penalizou Faraó por aquilo. Então, embora Deus endureceu o coração de Faraó, a natureza de Faraó era de fazer aquilo. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus foi lá e falou assim: agora eu vou pegar esse coração de Faraó e vou fazer ele ficar duro. Foi assim? Só não fez nada. Só deixou do jeito que ele é. Por isso que é culpado. É assim que nós somos. Éramos, né? Quando eu falo somos, éramos, porque nós somos alcançados pela graça e nós vamos caminhar aqui no texto. Mas assim que nós, seres humanos, somos. Né? Deus se afasta de Faraó e Faraó faz aquilo que lhe dá na telha, aquilo que dá ao seu coração. Ele faz e se comporta de acordo com as inclinações as quais ele o é. Ele ação. Não é verdade? E é exatamente isso que o texto diz, que nós andávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, conforme o espírito da época, a palavra grega iaion, curso, jeito, modo, cosmos, mundo,
segundo o príncipe, diz o texto, segundo o príncipe da potestade do ar. Não que a morada de Satanás seja o ar. Satanás não está em todo lugar. Mas ele tenta nos cercar como o ar faz, né? Ele está em derredor, como fera ao nosso redor. Ele quer fazer, Satanás, e esse é o objetivo dele, ele quer fazer, porque ele quer se colocar no lugar de Deus, ele quer fazer com que nós pensemos que nós dependemos dele. É isso que Satanás quer. Quis fazer até com Cristo Jesus. Está vendo o mundo aí? As coisas, os reinos, tudo te darei. Como se fosse dele, né? Ele quer estar no lugar de Deus. Satanás quer que nós pensamos que a nossa vida depende dele, da vontade dele. Às vezes tem muito crente que pensa isso também, infelizmente, viu? Fica naquela tensão eterna, né? Ah, meu Deus, Satanás está por aí. Ai, ai, ai. Hã? Tem que ir na igreja hoje. E tem mesmo. Tem que ir na igreja hoje, porque senão, já pensou se Jesus volta e eu não estou na igreja? Vou para o inferno, né? Satanás está por aí. Epa, tem que vir na igreja porque nós somos filhos dele, servos de Deus. A igreja aqui é o lugar de nos reunirmos, né? Deus colocou isso em nosso coração, mas não é por medo de Satanás, não. Ninguém vai para o céu por causa de medo do diabo. Mas Satanás quer colocar esse medo no coração das pessoas. Segundo o espírito da desobediência, segundo os filhos da desobediência, diz o texto em Efésios capítulo 2, o afastamento de Deus do homem gera maldade. Exemplo, irmãos, Êxodo 4, versículo 21, não vou nem precisar de ler. Qual é o exemplo? Faraó. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 24, abre aí sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 24, diz assim, a ira de Deus se revela, Romanos 18, 1, de 18 a 24, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O sentido aí é basicamente o seguinte, é dizer que mentira é verdade e dizer que verdade é mentira. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, este conhecimento que está patente aos olhos, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras do seu poder. Está aí, patente. E diz o texto que a criação, tudo que Deus criou, de forma categórica, demonstram a divindade de Deus, seu eterno poder, sua grandeza, sua soberania, sua onisciência. Estas coisas, todas elas que foram criadas, revelam a respeito da capacidade e do caráter de Deus, porque tudo que Deus fez, quando Ele fez, diz, era bom, e viu Deus que era bom. E ao observar estas coisas, os homens escolheram andar fora deste caminho, e fora da sua presença, e fora da sua vontade, e por causa disso, diz o versículo 21, por isso são indesculpáveis, porquanto, versículo 20, versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Endureceu o coração, entregou. Já que estão assim, então vou me afastar. É assim que vocês querem? Pelas consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, este que é bendito eternamente. Amém. Está falando da idolatria. Assim o homem caminhou, assim o homem andou, assim o homem estava morto em seu delito e em seu pecado. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É assim que o homem anda e que o homem caminha antes de conhecer a Cristo Jesus. Por isso o texto de Paulo a Éfeso diz: nos quais andastes, andamos outrora, mas era assim que andávamos. E se você está situando o pecado específico aí de homossexualidade, dentro do texto, e o texto fala sobre isso, né, como uma aversão à natureza, algo contrário à vontade de Deus para a vida do homem e da mulher. Olha o que acontece aí a partir do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha a lista de coisas inconvenientes: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Assim andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a inclinação da carne, da vontade humana. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O espertinho vai dizer assim: não faço nada disso. Jovem rico, não faço nada disso. São dignos de morte os que fazem, os que assim procedem, mas também os que aprovam, concordam, se omitem diante da impureza. Queridos, Santo Agostinho, Confissões, né? Ele é chamado assim de Santo Agostinho, porque era um santo mesmo, em Cristo Jesus, convertido. Tinha uma vida terrível antes de se converter, e a sua mãe buscando em oração pela sua conversão, e ele se converte, se torna de fato um crente, um servo de Deus, né? E Agostinho, nas suas confissões, para falar da sua incapacidade, e talvez na história da igreja, Agostinho tenha sido o primeiro servo de Deus, o primeiro sacerdote, o primeiro teólogo a discorrer sobre a miserabilidade humana, a incapacidade humana e a graça de Deus.
E para falar sobre esta incapacidade, Agostinho dizia assim: a alma manda na proporção do querer, e enquanto não quiser, suas ordens não são executadas, porque é a vontade que dá a ordem de ser uma vontade, que nada mais é do que ela própria. Logo, não manda plenamente. E esta é a razão porque não faz o que manda. Porque se estivesse em sua plenitude, não mandaria que fosse, porque já seria. Parece confuso, mas Agostinho está querendo dizer o seguinte: olha, a minha vontade sem Cristo está inclinada para a morte. A minha vontade sem Cristo está inclinada para o mal. E quando eu faço algo bom, quando eu mando na minha vontade para fazer algo bom, eu não posso me orgulhar disso. Porque se eu mando a minha vontade fazer algo, ela não é plena em todos os sentidos. Porque se eu preciso mandar na vontade para fazer, ela exatamente não é plena por causa disso. Porque se ela fosse plena, eu não precisaria mandar nela, mandar nessa vontade. Agostinho está dizendo assim: sou miserável pecador, em meu delito, em meu pecado, estava morto espiritualmente pela minha condição, pela minha herança e pelo fato de andar de acordo com esta minha inclinação. A graça de Deus traz vida para os que estavam mortos, e era assim que nós estávamos. Mas diz o texto, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, Efésios 2, 4, 5 e 6. Veja que os 3 primeiros versículos, Paulo fala aos irmãos de Éfeso sobre a condição deles, e a condição de todos os seres humanos. Mas a partir do verso 4, 5, 6, Paulo muda a ênfase. Vamos ler lá, Efésios 2, versículos 4, 5 e 6. Leiamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça de Deus age em nós, trazendo vida a nós que estávamos mortos. E é exatamente na segunda parte do texto de Efésios capítulo 2 que Paulo enfatiza isso. Ele nos deu vida por sua misericórdia, por seu amor, por sua graça. Deus então interrompe esse curso, esse caminhar, lembra? Nos quais andastes outrora, né? E Deus interrompe esse caminhar, Deus interrompe esta ida frenética para o inferno. Diz o texto aí no versículo 4, mas Deus, pessoal lá do ensino médio, né? Conjunção coordenada sintética adversativa. A gente fala assim, né? Para enfatizar que o mas aí tem um contexto nesta interrupção, né? Nessa descrição da interrupção daquilo que era a nossa vida. Olha, vocês estavam assim, vocês estavam mortos nos delitos e pecados, vocês andavam segundo a inclinação da vossa carne, vocês andavam endurecidos de coração, vocês andavam fora da minha presença, vocês estavam de costas para mim, andando para a morte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, em amor, sendo gracioso para conosco, Deus interrompe este caminhar, Deus interrompe esta vida terrível. A ênfase aí contrasta com aquela condição anterior, a ênfase aí da nossa salvação. Estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados,
nos deu vida juntamente com Cristo. E dando vida com Cristo, logo depois tem um aposto, né? Pela graça sois salvos. Paulo quer incentivar aí os irmãos a ideia de que é a ação de Deus, é a graça de Deus que nos alcançou irremediavelmente, quando nós irremediavelmente estávamos andando para a morte. Há, portanto, esta interrupção, a explicação pela graça sois salvos, se deu de forma categórica. E aí a informação pela graça sois salvos, ela não é somente uma informação estética no texto. Ela é uma informação, ela é uma confirmação. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça serão salvos. Pela graça eram salvos. Pela graça sois salvos. A graça de Deus é que nos outorga a sua salvação. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mas cuidado que pode ser que amanhã você deixe de ser salvo. É assim que está escrito no texto? É assim? Não. Pela graça sois salvos. E o verso 6 diz assim: e juntamente com ele nós estávamos mortos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos assentaremos? Não, já estamos confirmados. A graça de Deus, ela não é explicativa, ela é confirmativa, confirmadora aí no texto. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, Romanos 6, de 4 a 8. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo talvez explique com maior propriedade aquilo que ele quis dizer aos irmãos de Éfeso, ele explica aos romanos, né? Apesar dos tempos diferentes, mas linkando os textos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós andávamos mortos espiritualmente, nós precisávamos então morrer para o pecado, morrer para a morte espiritual. E nós morremos sim com Cristo Jesus, porque Cristo desceu à morte, Cristo foi à morte por nossa causa, e com ele nós morremos. E Paulo diz o seguinte: olha, se nós morremos com Cristo, com ele também ressuscitamos. É o que diz aí o versículo 6, do capítulo 2 de Efésios. Juntamente com ele nos ressuscitou. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça de Deus traz vida aos que estavam mortos. Mas o segundo ponto
da nossa meditação, e é o último, né? Nos diz o seguinte, que a graça de Deus, nós já vimos, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Mas em segundo lugar, a graça de Deus age em nossos corações, fazendo com que os que estão vivos possam produzir mais vida. Nós não vivemos para sermos colocados numa prateleira, numa exibição. Deus não criou um zoológico humano de salvos, onde as pessoas olham para a gente e olham assim, oh, que bonito, eles são salvos. Não é assim. Não é para isso que Deus nos salvou. Deus nos salvou para a sua glória, para a sua honra, mas o texto de Efésios diz que a graça de Deus nos alcançou porque, ao nos fazer vivos, nós também devemos produzir vida. E como nós fazemos isso? E de que maneira devemos fazer isso? E de que maneira podemos produzir desta forma? Vamos ao versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, enfatizando de novo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, nós produzimos mais vida, demonstrando aos outros a graça de Deus. É interessante que quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, lá no versículo 1, Paulo e Éfeso era uma cidade difícil. Éfeso era uma cidade rica, próspera, um monte de gente soberba, como todos os seres humanos são, rica, próspera, idólatra. Parte da sua economia, não somente por ser portuária, né, um porto da Ásia Oriental importantíssimo, né? Éfeso era uma cidade idólatra, lá tinha um templo, né, onde todas as coisas impuras eram praticadas, e Paulo escreve aos irmãos de Éfeso e diz assim, e as saudações de Paulo não são meras saudações, como a gente de vez em quando diz assim, prezado fulano, não é um cumprimento. Quando Paulo faz uma saudação a uma igreja, ele destaca nesta saudação aquilo que era comum na vida dos irmãos. Lá no versículo 1, capítulo 1, Paulo diz o seguinte, olha, eu sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e eu me dirijo a vocês que vivem em Éfeso, vocês que são fiéis a Cristo Jesus. A característica dos irmãos de Éfeso, daquela igreja, daquele povo ali, nesta cidade rica, próspera, idólatra, pecadora, como muitas por aí, se não todas, era o fato de que aqueles irmãos, neste ambiente terrível, permaneciam fiéis a Cristo Jesus. Eles eram, portanto, lá em Éfeso, testemunho vivo. Os santos e fiéis em Cristo Jesus, que viviam em Éfeso, eles mostravam a glória de Deus. E é exatamente o que diz lá o verso 8, 9 e 10 do capítulo 2, que nós, salvos em Cristo Jesus, devemos então produzir mais vida, pregar o Evangelho, pregar a boa nova, pregar a graça de Deus, pregar a sua misericórdia, pregar o Evangelho de arrependimento,
que nós necessitamos e precisamos, e que o ser humano precisa. E é exatamente isso que Éfeso fazia. E diz o texto que, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros. O que significa a expressão, para mostrar nos séculos vindouros? Paulo está dizendo assim, Éfeso, daqui a uns 100 anos nós vamos começar a pregar. É isso? Um século, 100 anos. Séculos. Alguém mais esperto poderia dizer, não, Paulo falou em séculos, então tem que ser daqui a 200 anos. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso? Não. Quando a expressão pelos séculos dos séculos é escrita na Bíblia, na palavra de Deus, qual a ideia que essa expressão quer dizer? Agora e sempre, em todos os momentos, para mostrar nos séculos vindouros. Talvez Paulo está dizendo o seguinte, olha, o exemplo de vocês, irmãos de Éfeso, que pregam incessantemente agora, talvez, eu quero crer que sim, que pregam incessantemente agora, também serão lembrados o comportamento de vocês, a vida de vocês, produzindo vida, salvos por Cristo Jesus. Este comportamento será, nos séculos vindouros, será também lembrado. Paulo estava certo, nós estamos lembrando agora. Porque Éfeso era uma igreja que os seus filhos eram fiéis em Cristo Jesus. Portanto, nos versículos 7 do capítulo 2, quando Paulo diz para mostrar nos séculos vindouros, ele não está falando de uma situação meramente temporal, mas ele quer informar a nova condição do crente. De um crente que vivo produz vida de forma atemporal, de forma perseverante, vivendo e pregando o evangelho da palavra de Deus. Deus não nos salvou, como eu disse, para um zoológico de salvos, para uma exposição de salvos. Deus nos salvou para que vivos produzem mais vida. Quer ver? Abre aí, texto conhecido, hein? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está com o microfone aí? Isso, lê para nós aí então, Zé. 1 Pedro 2, 9. 2, não é 1 não. Isso. Texto conhecido, não é? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro confirma o que Paulo diz a Éfeso. Pedro está dizendo, deixa o texto lá. Pedro está dizendo, vós, porém, sois raça eleita. Que beleza. Que bom, né? Raça eleita. Vós, porém, sois sacerdócio real. Somos sacerdotes da realeza do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo de Deus, os salvos em Cristo Jesus. Parou, né, o texto? Parou? Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus para uma finalidade. A finalidade de sermos salvos não é intrínseca em si só. A finalidade de sermos salvos, de sermos tudo isso que Deus diz que nós somos, e só somos por causa dele, é para proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Eu li uma frase essa semana que diz que o cristão é aquele mendigo que achou o pão. E ele não precisa, e ele não quer mais nada a não ser disponibilizar aos outros mendigos o mesmo pão que saciou a sua fome. Assim é a graça de Deus, irmãos. Nós vivemos e devemos viver para a glória de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é na pedra, não são nos animais, não é nos astros. Lá está estampada a criação de Deus. Mas o poder de Deus, o poder do seu Espírito opera em nós. A Ele seja dada, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Devemos pregar, instar, viver o Evangelho. Paulo, quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz para Timóteo assim: pregue a palavra e insta, quer seja oportuno ou não. Quer seja oportuno ou não. Pregue a palavra, seja insistente, viva a palavra de Deus, seja insistente. É que o texto, é o que Paulo orienta aquele jovem pastor Timóteo. Deus faz com sua graça que os que estão vivos produzam mais vidas, mostrando sua graça. Nós devemos mostrar a sua graça. Segundo, mostrando que a graça é dom, que a salvação é dom, que a salvação é presente. A graça que Deus nos dá, nos foi dada de forma gratuita, correto? E ela não custou nada, correto? Não, custou muito, custou caro, custou absurdamente caro, custou que Deus saísse da sua infinita glória, se encarnasse como Deus Filho, Cristo Jesus, deixando toda a sua glória, deixando toda a sua honra, se colocou em lugar de homem, passou as agruras, os sofrimentos, as dificuldades da humanidade, sem contudo pecar, foi levado a um julgamento terrível, foi levado a uma cruz massacrante, foi levado às piores torturas, derramou o seu sangue, verteu no Calvário, naquela cruz, seu sangue em favor de nós. A graça nos foi dada gratuitamente no amado, como mesmo o próprio Paulo diz no capítulo 1, a graça nos foi dada gratuitamente no amado, mas ela custou caro, e é um caro impossível de ser pago por mim e por você. Impossível. Você não tem condição de pagar o preço que Cristo pagou. Não é assim que nós cantamos? Eu sei que foi pago um alto preço. Não é somente alto, mas é impossível de ser pago por você. Você jamais, e ninguém jamais, conseguirá pagar aquele preço, porque somente Cristo tem condição e capacidade de fazê-lo. A graça, portanto, é dom de Deus. Essa gratuidade, este presente de Deus, está presente lá no texto de Mateus capítulo 10, os versículos 5 a 15, nós não vamos ler. Mas quando Cristo Jesus faz uma grande comissão e envia seus discípulos a pregar, e ele dá algumas orientações aos discípulos. Ele diz assim, e o texto diz que eles foram sem nada. Está lá no versículo 9 e 10, para pregar o Evangelho. O texto diz que eles foram para não cobrar
nada. Está lá no versículo 8. O texto diz que eles foram para ganhar muito. Está lá no versículo 17 a 20. E esse muito prestem atenção, o mal se submeterá a vocês. A vida eterna alcançará muitos. Foram para não perder nada. Os versículos 12 e 13 nos afirmam isso. Ao pregar o evangelho, saíram e foram comissionados, não perderam nada, só ganharam. Estava vendo lá as redes sociais outro dia, estava lá entrevistas de jogadores pequenininhos ainda, né? A tecnologia nos permite isso agora, né? Eu fiz 30 anos de trabalho sábado, dia 15, e só tem fotos. E aquelas fotos que a gente tirava foto, não sei se os irmãos lembram, né? Os mais novos não vão lembrar, né? A gente tirava foto, aí na foto tinha um filme, né? E aquele filme tinha ou 12, ou 24, ou 36 poses. A gente só sabia que a foto era boa depois que revelava. E mais, a gente ficava economizando. Não, hoje no culto vou tirar só 12 fotos. Quando a gente terminava as 36, quando era de 36, porque era mais caro, já tinha passado uns 3, 4 meses, né? Aí modernizaram, quando você ia revelar a foto, saía o mês e o ano da revelação. Assim, você tirou a foto em dezembro, estava escrito lá, junho de 90 e tanto. Né? Estava desse jeito. Os discípulos, quando foram... e aí esse jogador de futebol, né? Esse jogador de futebol pequenininho, dizendo assim, e aí, como é que vai ser o jogo? Aí o jovenzinho lá, é um jogador famoso, eu não me lembro aqui agora, em espanhol, não sei se era o Puyol, né, zagueiro, né, forte e campeão de tudo lá pelo Barcelona, eu acho que o Puyol mesmo. Eu falei assim, e aí, como é que vai ser o jogo? Aí ele virou, ele ia jogar, pequenininho, 10 anos. Aí ele virou e falou assim, nós viemos aqui, nós vamos perder, né? Ué, mas vai perder? O time deles é muito melhor do que o nosso, é mais forte aí. Aí ele percebeu, né? Não, mas nós vamos entrar em campo e vamos tentar, né? Terminou a partida, voltou, e aí, como é que foi o jogo? Eu disse, né? A gente tentou, mas perdemos. Os discípulos não fizeram como o Puyol, não. Os discípulos, quando foram comissionados por Jesus para pregar o evangelho, Jesus disse assim, podem ir, preguem o evangelho. Vocês só vão ganhar, não vão perder nada, absolutamente nada. Isso me dá a exata noção da soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida dos salvos. Não há qualquer ínfima possibilidade de alguém deixar de ir para o céu porque eu não quis. Não há ínfima possibilidade. Não haverá ninguém perdido pelo meio do caminho. A todos a quem Deus age com seu Espírito e os chama para a salvação, a todos estes, nós com eles estaremos no céu. O sacrifício de Cristo Jesus no Calvário não perderá nenhuma só de suas almas e de suas vidas que estão depositadas ali ao pé daquela cruz. Você vai ter momentos de dúvidas, você vai ter momentos de incertezas, você vai ter momentos de dificuldades, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos que você parece assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas a salvação em Cristo Jesus jamais será tirada do seu coração e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus faz com que os que estão vivos possam produzir mais vidas. E nós fazemos isso mostrando a sua graça. Nós fazemos isso mostrando que a graça é presente e favor imerecido de Deus aos nossos corações. E terceiro, e para encerrar, diz o pastor Augusto Nicodemos que quando o pregador fala para encerrar, não acredite, mas é para encerrar. Terceiro, mostrando que a graça nos conduz a boas obras. Versículo 10, vamos ler? Efésios 2:10. Efésios 2, capítulo 10. Vamos ler todos juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras de quem? De Cristo Jesus, criados nele para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andassemos. A graça de Deus é tão grande, é por isso que nós cremos na perseverança dos santos, né? Na doutrina da salvação, nós cremos na perseverança dos santos. Aqueles que são salvos perseverarão até o fim. E sabe por quê? Porque eles são fortes, porque eles são bonzinhos, porque eles são cheirosos e perfumosos. Não, eles, nós, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E estas boas obras, Agostinho, são minhas. Fui eu que as construí? Não, as boas obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Isso quer dizer o seguinte, que até aquilo que você faz de bom, é Deus quem te dá. Não vem de você, não vem da sua condição e não vem da sua natureza. Esta condição de mostrarmos e de andarmos em boas obras, em santidade de vida, em de buscar a presença de Deus, ela, quando crentes, se torna então inalienável a nossa condição e a nossa existência como crente. Por isso que oramos, por isso que lemos a Bíblia, por isso que viemos à igreja, por isso que temos comunhão com os irmãos, por isso que pregamos o Evangelho, por isso que procuramos fazer coisas boas aos outros, até mesmo àqueles que nós eventualmente achamos que não merecem. Fazemos o bem e fazemos não porque somos bondosos, mas porque Cristo Jesus, bom eternamente e poderosamente, promove em nossos corações e em nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você que está na sua casa.